Olá, gente linda do meu coração. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a análise corporal e a contribuição que esta técnica pode ser para a sua vida desde que você abra para recebê-la. Eu sou a Marcela Melli, psicóloga e analista corporal, e fica comigo até o final do vídeo porque tem uma surpresa especial para você. O aniversário é meu, mas quem ganha o presente é você. Então vamos lá. A análise corporal, ela é baseada em técnicas da psicologia e foi estruturada por um grupo aqui no Brasil, facilitando o uso dessa técnica. E o nome dela tem este nome justamente porque é a partir do formato do seu corpo que eu vou fazer a análise da sua personalidade. É isso mesmo. Para quem ainda não ouviu falar, o nosso corpo conta toda a nossa história. O nosso corpo tem o formato que tem, o peso que tem, a estrutura que tem, por conta das vivências que nós tivemos desde lá do útero da nossa mãe até o final da nossa fase de desenvolvimento. Claro que com o passar dos anos, tudo que a gente vai vivendo continua afetando, mas é durante a fase de desenvolvimento que o nosso corpo vai trazer o formato que ele vai ter na vida adulta. A gente já traz isso na nossa essência. E qual é o benefício de conhecer os nossos traços de personalidade? Por essa linha de trabalho, nós temos 5 traços de personalidade e todos nós vamos ter os 5, em maior ou menor grau ou de maneira mais equilibrada. E é essa configuração desses 5 traços de personalidade que vai dizer como você age na sua vida, como você lida com as situações cotidianas, como você se expressa no mundo. E o interessante disso tudo é porque a gente vai fazer algumas descobertas. Então, a primeira com a análise corporal. Saber quais são os traços mais atuantes ou se eles estão agindo, eles estão equilibrados. O segundo, se você é uma pessoa mais emotiva ou mais racional. Tem gente que é emotiva, que chora por tudo, e sempre tem aquela pessoa que fala: lá vem fulano chorar de novo por causa de bobagem. Lá vem fulano com mimimi. Né? Uma pessoa mais emotiva, ela vai expressar mais aquilo que ela sente de uma forma um pouco mais deliberada. Nem todo traço tão emocional vai expor tudo para todo mundo, mas vai sentir de maneira intensa. O traço mais racional não é que ele não sinta, mas ele vai racionalizar aquilo que ele sente para devolver aquilo para o mundo. É aquela pessoa que às vezes, num primeiro momento, você olha e parece que ela não está nem aí com a hora do Brasil. E aí você fala: nossa, aquela pessoa não tem nem sentimento. Aconteceu algo grave e ela nem chorou, parece que ela não tá nem aí com nada. Ela sente, mas a forma como ela expressa isso é diferente de uma pessoa emotiva. E isso já vai fazer com que você saia do julgamento das pessoas e da necessidade de você se adequar para agir do jeito que ela acha que tem que ser. Isso, gente, já é um ganho fantástico. O segundo ponto, você vai aprender quais são os seus recursos dentro de cada traço e com a combinação deles, como você pode usar isso na sua vida cotidiana. Então, por exemplo, se o seu ponto, seu tendão de Aquiles é relacionamento afetivo, você vai entender por que você atrai o mesmo tipo de pessoa para sua vida. Você vai entender por que você repete aquele padrão. Você vai entender qual é a sua necessidade, porque às vezes você se interessa por uma pessoa que é muito racional e você, sendo muito emocional, você fica com a sensação que aquela pessoa não te entende. Ou vice-versa, a pessoa mais racional que não gosta muito do toque, vai entender porque o outro que gosta do toque vai querer abraçar, beijar o tempo inteiro e isso incomoda. E não tem nada errado com você e com nenhuma dessas pessoas. É só um jeito de funcionar e de atuar no mundo. E quando você descobre quais são esses recursos, você pode começar a olhar para a sua vida e falar: eu tenho recurso para lidar com isso. Então, por exemplo,
Uma pessoa que tem oralidade alta é um dos traços de caráter. Gente, não se apega a nome, tá? É uma pessoa que tem necessidade de falar, que tem necessidade de estar no meio de outras pessoas, que tem necessidade de chorar. E, né, quando ela passa por um problema, ela tem 3 pontos para usar a favor dela. Ela pode falar com pessoas que ela confie, ela pode chorar para aliviar aquilo que ela não consegue traduzir em palavras, e ela pode comer. Aqui eu já dou até uma dica, né? Quem será que são as pessoas que têm mais facilidade para engordar? O oral é um dos traços e tem mais outros 2 também. E é uma pessoa também que pode usar isso a seu favor no universo profissional, por exemplo. É uma pessoa que vai se dar melhor numa profissão em que ela se destaque, em que ela fale com muitas pessoas, em que ela se comunique o máximo possível. Aqui eu dei 2 exemplos, né, de como isso pode facilitar a sua vida. Agora imagina se a gente sabe quais são os 5 traços, quais são as características de cada um e como isso pode facilitar para você. Eu falei um pouquinho do oral, mas o primeiro traço é o esquizoide, que se desenvolve dentro da barriga da mãe, no processo gestacional. É aquele traço que ele não quer incomodar ninguém. É aquela pessoa que vai ficar na dela, que quanto menos ela existir, bem entre aspas aqui, menos ela incomoda o outro. E isso acontece porque na fase do útero, na fase que ela estava sendo gestada, de alguma maneira, para ela o útero, ao invés de ser um lugar acolhedor, foi um lugar ruim, inóspito. E não venha culpar sua mãe, seu pai por isso, porque tem coisa que foge do controle das pessoas. Podia ser que seus pais estivessem vivendo um momento muito difícil da vida e aquilo de alguma maneira você captou e interpretou dessa forma. A gente tem também o traço psicopata, que apesar desse nome, não é esse psicopata que sai matando todo mundo, que sai prejudicando as pessoas, não. É um traço que vem trazer para a gente poder de negociação quando ele está funcionando bem, quando ele está no recurso. Mas quando ele vai para a dor, ele vai para a manipulação das pessoas. Outro traço é o masoquista, que é a fase do desfraude, em que a criança ela sente muita vergonha e dependendo de como foi essa fase, ela vai desenvolver mais esse traço de personalidade e na vida adulta é aquela pessoa que tem medo de fazer besteira, para não falar outra palavra que está relacionada com o desfraude. Ela tem medo de fazer besteira, então às vezes ela se paralisa porque ela quer tudo tão perfeito que ela não consegue agir, porque ela não quer ouvir do outro que ela fez algo errado. Mas essa pessoa é aquela que é pau para toda obra, sabe? Que se você precisar dela, é ela que vai pôr a mão na massa. E o último traço é o traço rígido, que não tem a ver com uma rigidez corporal da pessoa que está sempre tensa, não é isso. Tem a ver com a fase de desenvolvimento do, se a gente fosse falar de maneira mais psicanalítica, do Édipo. E essa fase, né, é onde a pessoa ela desenvolve o olhar, né? A criança começa a descobrir a sexualidade diferente do adulto, mas é onde essa criança vai se tornar um adulto que também vai ter um nível de exigência de perfeição muito alto, diferente do masoquista que não quer fazer coisa errada, mas pela competição, ela tem que ser melhor em tudo. Então aqui eu vou dar uma resumida, eu não falei os traços na ordem, nem se preocupem com isso. Mas qual é o recurso e a dor de cada traço? Então o esquizoide, qual é o recurso dele? Ele cria muitas coisas na cabeça dele, ele tem uma capacidade imaginativa sensacional. Porém, ele tem dificuldade de colocar essas ideias em prática. O oral, ele é aquele que vai falar muito bem, é o que vai comunicar muito bem aquilo que ele pensa, nem sempre aquilo que ele sente, porque às vezes as palavras se perdem ali, mas é um ótimo comunicador. Quando ele está na dor,
ele vai comer, porque ele não consegue falar aquilo que ele está sentindo. Se ele não se sente acolhido, ele não vai falar, porque a dor do oral é a dor do abandono. A dor do esquizoide é a dor da rejeição. E qual é o recurso do psicopata? O psicopata, ele é um ótimo negociador. Ele, quando está usando o seu recurso, é aquela pessoa que vai conseguir fazer boas tratativas de negócio no seu trabalho. Então, se ele for para uma área de negociação, que ele tem que fazer esses acordos, é excelente. Já quando ele está na dor, a dor dele é a manipulação. Ele não gosta de se sentir manipulado, porque isso remete àquela fase da criança que eu falo, gente, é um pecado quando os pais fazem. Ai, se você não der um beijo na mamãe, você não ganha um chocolate. Aí a gente desenvolve o psicopata. O quarto traço, que é o masoquista. No recurso, é aquela pessoa que vai fazer aquilo que ninguém mais consegue, porque ele tem uma força muito grande, tanto física quanto emocional, para segurar as situações. Na dor é a humilhação, ele não gosta de ser humilhado, de se sentir humilhado. E é aquela pessoa que vai ter dificuldade de expressar seus sentimentos também, porque ele vai olhar e vai dizer assim, ai, se eu falar disso para os outros, isso pode ser usado contra mim. E o último traço, que é o rígido, o recurso da rígida é se colocar muito bem diante da vida. Ela é extremamente competitiva, então ela vai conseguir fazer muita coisa também por conta disto. Ela na dor, a dor dela é o medo de se sentir trocada. Então uma pessoa num relacionamento afetivo, né, que tem esta característica, às vezes ela vai para duas vertentes. Uma, ou ela trai por medo de ser traída, ou é a pessoa que é traída na relação. Porque ela vai estar sempre oscilando. Ela entrega o coração para uma pessoa e a sexualidade para outra. Ah, Marcela, então quer dizer que se eu tenho esse traço de personalidade alta, eu nunca vou ser feliz no amor? Muito pelo contrário, gente. Aí é que tá o pulo do gato. Quando a gente faz análise corporal, eu ensino para a pessoa como ela vai usar esse traço a favor dela. Ela pode colocar o coração no relacionamento e outra parte da energia destinada para outro aspecto que seja importante da vida dela, para ela não triangular o relacionamento amoroso. Isso é um dos exemplos. Aqui eu fiz um apanhadão geral para vocês terem uma noção do que é, de como funciona, de quais são os traços de caráter, mas é um conhecimento muito, muito profundo. E o presente que eu disse que eu traria para vocês é, para quem fechar comigo a análise corporal vou pôr até dia 9 de janeiro, hein, gente? São 10 dias aí para vocês se organizarem. Vai ganhar 50% de desconto, que como eu falei, o aniversário é meu, mas quem ganha o presente é você. Me chama no direct ou no meu WhatsApp que eu passo as informações de valores e vou explicar um pouquinho como funciona a análise corporal. A sessão ela pode ser agendada online ou presencial. Nessa sessão eu vou fazer toda a análise do seu corpo para traçar, para descobrir quais são os seus traços de caráter, ou melhor, descobrir quais são não, né? Porque a gente tem os 5, mas quais são os mais atuantes, quais são os menos, como a combinação desses traços afeta a sua vida, faz com que você haja de uma determinada maneira. Um exemplo aqui, uma pessoa que quer muito emagrecer e não consegue. Ali eu já tenho uma desconfiança dos traços de caráter que atuam nela. Porém, eu vou ensinar para ela como ela pode usar isso a favor, inclusive do emagrecimento. A sessão dura em torno de 1h30. Além de te explicar como você funciona a partir dos seus recursos e das suas dores na vida, você pode trazer 3 perguntas que serão respondidas a partir deste olhar
para que você entenda como isso está afetando sua vida e qual é o indicativo, ou seja, qual é a possibilidade, o caminho que se abre para você lidar com isso de uma forma assertiva, com mais leveza, com mais clareza. Se você ficou com alguma dúvida, também me chama que eu terei o maior prazer de esclarecer o que você quiser saber. E vamos começar 2023 com o pé direito, colocando a nossa energia naquilo que é mais importante para a gente, que é cuidar da gente mesmo, para que nosso ano flua. Porque chega essa época do ano, todo mundo fala, ai, 2023, ano que vem vai ser diferente. E aí a gente continua fazendo tudo da mesma forma de antes. E se a gente age como a gente agia antes, a gente não tem resultado diferente para a nossa vida. Então aguardo seu contato e vou ter o maior prazer em contribuir para que seu 2023 seja de fato maravilhoso, assim como você merece e que você pode escolher que seja. Até breve. Um beijo.